Eu sou Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embalagens. Estamos aqui hoje no estúdio Talk Science durante a FCE Cosmetic Pharma da Nuremberg Messe, junho de 2025. Hoje, convidamos o Armando Varela para falar um pouco dos desafios da Papyrus e das embalagens de papel cartão. Então, muito obrigada, Armando, por ter disponibilizado seu tempo, vir aqui conversar com a gente. É um prazer, Assunta. Contar um pouco, dessa jornada de mais de 70 anos da Papyrus, inclusive. Bom, para quem não sabe, o Armando Varela é engenheiro mecânico pela Mauá. Ele é bacharel em administração de empresas pelo Mackenzie. E ainda tem pós-graduação em marketing pela ESPM. É casado com a Vitória, pai do Eric e do Ian, corredor de rua, adora esportes e é apaixonado por motocicleta. Bom, tem 37 anos de experiência no setor, parabéns, hein? De papel e celulose, nas áreas de marketing e comercial. Já está na Papyrus desde 2006, onde é co-CEO, diretor comercial e de marketing. Então vai ser uma baita oportunidade, conhecer um pouco mais da Papyrus e do Armando, com essa experiência. Então, Armando, muito obrigada de vir aqui, A primeira coisa que a gente queria saber de você, é o desafio, para se tornar uma empresa B. Nós temos poucas empresas B aqui no Brasil. Como talvez algumas pessoas não saibam, o que é uma empresa B, se você pudesse compartilhar os highlights disso, acho que seria bastante interessante. Ok, Assunta, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. A Papyrus se tornou uma empresa B há hoje 2 anos. Eu tenho uma história interessante sobre isso, Como é que a Papyrus tomou conhecimento da oportunidade de ser uma empresa B, Alguns dos nossos brand owners são empresa B, e a gente estava tentando entender o que era uma empresa B. Eu sou co-CEO, então eu tenho mais dois executivos que dividem a função de CEOs na Papyrus comigo. É o Rubens Martins e o Antônio Pupin. Nós temos um ambiente a cada 15 dias que se chama Healing Coffee. Você já teve a oportunidade de participar, É um encontro quinzenal que é coordenado por uma empresa de assessoria nossa de estratégia empresarial, que é a Saral. E nesse ambiente nós tomamos conhecimento do que poderia ser, do que era uma empresa B. Conversamos com algumas pessoas da empresa B, da jornada B, e que nos apresentaram a oportunidade de sermos B. O que nós olhamos é que desde que a Papyrus foi fundada, há 72 anos atrás, mesmo que naquele tempo isso não existisse, a Papyrus foi fundada e começou a trabalhar reciclando papel. Então nós não temos floresta, nós compramos papel reciclado, fibras recicladas e misturamos com celulose virgem. Então nós desde a fundação da empresa trabalhamos com reciclagem. Hoje dizemos que trabalhamos na economia circular, que é uma nova maneira de nos referirmos ao que nós fazemos. Então trabalhamos na economia circular, fazemos reciclagem, mas mais do que isso, a empresa B também tem outros tripés, que é o tripé da gestão e o tripé social. Quando nós olhamos para nós, a partir desses encontros nesse ambiente Healing Coffee, nós percebemos que poderíamos, porque tínhamos vários atributos da empresa B. São mais de 200 questões a serem respondidas, é uma jornada longa, uma jornada que para nós demorou 2 anos para ser efetivada. Nós tínhamos um desafio, nós 3 como co-CEOs, chamamos a nossa liderança gerencial, conversamos com eles e 3 deles acharam que podiam encampar esse desafio. Então o nosso desafio foi alinharmos todas as estratégias, alinharmos todas as nossas informações internas para podermos atender as questões de sustentabilidade, as questões de gestão e as questões de trabalhos sociais ou de empreendimentos sociais.
Foi um grande desafio. O que a gente pretende, né? Na Papyrus é uma mistura. Quando a gente começou a empresa B, a gente também já tinha começado um trabalho de papiro circular, que tem a ver com os créditos de reciclagem. Os créditos de reciclagem, vocês são pioneiros em créditos de reciclagem. No setor de papel, nós somos pioneiros tanto como empresa B, somos a primeira empresa B do setor, e também somos a primeira empresa de papel cartão e de papel do setor a trabalhar com créditos de reciclagem. Os créditos de reciclagem demandam a rastreabilidade de todas as aparas que são usadas no processo. E para isso a gente criou um sistema através de parceiros de rastreabilidade e de seguridade dos créditos de reciclagem. Todo o nosso crédito de reciclagem ele é registrado com os códigos e ele pode ser rastreado desde o começo da cadeia até a embalagem final. Então o desafio de ser uma empresa B motivou toda a empresa a se reinventar ou a se fortalecer nos valores que ela tinha, e aí conseguimos uma conquista muito importante para a Papyrus como uma acho que empresa para o B. setor, né, Amanda? Eu acho que é significativo e é algo de futuro, mas vocês estão fazendo isso no presente, né? E todo mundo tem um pouco de medo de selo, né? Então, de repente, vocês mostrarem que é possível, né? Eu acho que é uma grande... O selo denota um comprometimento, né? Com certeza. Então, o comprometimento com as exigências da empresa B, elas são bastante amplas. E a gente também tem o compromisso de que a cada ciclo de recertificação, melhorar um pouco, porque a gente atribui uma nota para a gente, né? Você tem uma nota mínima de corte para entrar, e depois a cada ciclo de renovação do selo, você tem que melhorar os seus processos internos, melhorar os seus serviços, melhorar toda a documentação para poder mostrar um crescimento como empresa B. E é o que a gente está fazendo esse ano. Esse ano nós vamos nos recertificar como empresa B e a gente tem várias melhorias no sistema todo que a gente vai mostrar para a recertificadora ou para a jornada B. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Outra parceria que eu achei incrível é o trabalho que vocês fizeram com a RD, né? Que é Raia Drogasil, agora é só Raia Saúde. Tanto na questão de créditos de reciclagem, do projeto de economia circular, que está materializado, né? Eu até fiz questão de trazer e dá para rastrear. Então eu acho que projetos assim, né, que têm uma visibilidade, que são tangíveis, né, por qualquer um, eu acho que fazem a diferença e têm um significado para o mercado, né? Vocês, olha, é possível. Eu queria que você contasse um pouco. Vou contar. Vou tentar contar um pouco do projeto. É um projeto bem interessante para a empresa. O projeto com a RD, ele começou como uma proposta que poderia dar certo ou não dar certo, né? A RD estava na época se voltando à sustentabilidade. Tem uma história bem curiosa sobre esse começo de projeto, que perto da minha casa tem várias farmácias, como em toda casa, né? E tem uma Drogasil. E eu sempre vou comprar nessa Drogasil e eu via um lugar para depositar as embalagens, né? E eu sempre tomava o cuidado eu e o pessoal na minha casa, de tentar colocar, sempre levava as embalagens de volta e depositava lá. E aí um dia eu conversei com o gerente da loja e perguntei para ele o que faz com essas embalagens, né? E ele me contou que as embalagens eram recolhidas por um parceiro deles e que ia para uma central e que depois eram recicladas. Eu falei, interessante. Bom, a partir dessa história com esse rapaz, o rapaz me ajudou, a gente fez um trabalho de procurar dentro da rede Drogasil e Droga Raia quem eram os contatos em sustentabilidade. E achamos os contatos, fizemos a nossa proposta, apresentamos o que a gente chama de papiro circular, que é um projeto onde a gente pode rastrear as embalagens. Então isso começou com a ideia de rastrear essas embalagens que eram coletadas nas lojas da rede Drogasil e Droga Raia, que elas iam para um parceiro deles e que esse parceiro depois poderia destinar para nós.
Então esse foi um trabalho feito a várias mãos, com vários parceiros. Os nossos parceiros que podem credenciar toda essa cadeia de cooperativas e de reciclagem, os parceiros da Rede Drogasil Droga Raia, que recolhiam e destinavam a embalagem, os nossos parceiros gráficos, que imprimem as embalagens e toda a cadeia de distribuição que faz o papel chegar nas gráficas que vão fazer as embalagens para a Rede Drogasil Droga Raia. E esse projeto todo, ele passa para a possibilidade da gente mapear toda a cadeia. A Rede Drogasil Droga Raia se empenhou muito nesse projeto, é um parceiro muito importante, porque a vontade do Brand Owner é o que comanda a realização de um projeto desse tamanho. A Papyrus pode ter as ferramentas, mas se o Brand Owner não entender, como a Rede Drogasil Droga Raia entende, que esse projeto é importante para ela, não só como imagem, mas como um bem para a comunidade, um bem para a sociedade, esse projeto não vai para frente. Ele teve muitos percalços. Eu diria para você, Sassunta, que não é um projeto que à primeira vista parece que tem um custo-benefício melhor do que a embalagem anterior. Então tudo isso foi enfrentado pela Rede Drogasil Droga Raia, foi enfrentado pela Papyrus e pelos parceiros, cada um contribuiu com o que podia e o projeto se colocou em pé. É um projeto muito legal, funciona super bem. Ele caminhou primeiro recolhendo, fazendo as embalagens com esse material, né? Porque não toda embalagem é feita com material, mas parte do papel, cartão, tem as embalagens, são recolhidas Rede Drogasil Droga Raia. Ele caminhou depois com a certificação da cadeia, porque a gente teve que certificar todos os parceiros que recolhiam e separavam. E depois, por último, a gente caminhou com os créditos de reciclagem. Então foi um processo que começa pequenininho, mas que ele cresce conforme o envolvimento dos parceiros e conforme o patrocínio de todos eles. Então é um projeto muito bom, é um projeto muito bacana e que tem uma contribuição real para a sociedade na reciclagem e no meio ambiente. E que pode servir de exemplo, né, para outras empresas, né? Existem muitas oportunidades, Assunta, com o que a gente aprendeu, Papyrus e todos os parceiros, para replicar esse projeto para outros brand owners. A Rede Drogasil Droga Raia, ela tem uma vantagem, vamos dizer assim, que ela tem o ponto de venda e a visibilidade. Então, com o ponto de venda, a cadeia é complexa, mas ela ficou mais fácil de ser preenchida. Outros parceiros que não têm, também têm a mesma possibilidade e a gente caminha resolvendo cada dificuldade conforme vai aparecendo. Nós temos hoje, no forno, vamos dizer assim, pelo menos mais 4 projetos que vão caminhar para esse mesmo economia caminho. Circular. Em segmentos diferentes, mas serão todos para a economia circular e no projeto Papyrus Circular. Muito bom. Muito legal. E, Amando, eu sei que nós trabalhamos esse projeto do Paper Blister, né, com o material Vica Blister, né? Eu queria que você falasse um pouco do projeto, né, eu até trouxe algumas embalagens, né, que no mundo já tem há muitos anos e chegou aqui agora, né, é real, é tangível. Está lá para as pessoas verem, tocarem, usarem. Eu queria que você contasse um pouco da contribuição deste projeto, quais são suas expectativas. Não, Assunta, eu acho que a gente pode dividir, né, esse lançamento também muito com o Instituto de Embalagens, né? Foi um projeto de embalagem do Instituto que lançou um desafio para a gente de ter um papel cartão blister que pudesse viabilizar esse projeto. Muito bem. Esse é um projeto muito inovador e disruptivo, porque ele permite que no ponto de venda a gente tenha um blister sem uso de plástico, feito 100% de material renovável, reciclável, compostável, biodegradável. E com PCR. E com PCR, né? Que é o que a gente pode fazer com o PCR, que é isso que a gente fez, né? Tem um conteúdo PCR nesse papel cartão e tem uma possibilidade que é boa, ele tem uma inovação, né? Que também é associada à aplicação do verniz. Porque esse cartão Paper Blister, ele vem com o verniz aplicado dentro da Papyrus, na Papyrus. Então, ele também tem um ganho no processo todo de impressão e de confecção do cartão. Na cadeia, você ganha... você diminui etapas. Isso, ganha eficiência, ganha velocidade de elaboração, né? Eu acho que tudo isso é um ganho muito grande para a cadeia. E ele tem um design que é inovador, né? Você disse, isso já existe em outros países há bastante tempo. Sim, né? Mas no Brasil é um design inovador, é um design que não tem. E ele atende uma necessidade dos brand owners que querem apresentar
nós estamos na FCE, né? Embalagens para o mercado cosmético e farmacêutico que tem uma visibilidade, né, no ponto de venda. E dá para colocar janela e é inviolável, né? Porque, é inviolável. O que a gente tem visto é que são produtos, né, que você no ponto de venda, alguns já destacados e muito fácil de você abrir, né? Então aqui você mostra, mas não é protegido. Está protegido. É isso mesmo. É muito então, e tem outro aspecto que eu gostei bastante, né? Que a gente tem feito alguns projetos para pequena indústria, para pequenos volumes. Então, isso aqui é viável para uma empresa pequena. Sim. Então, não tem uma questão de escala. Não. Né? Esse é um projeto bem interessante porque ele pode atender desde um invase manual até um invase automático. E a possibilidade dele é que qualquer gráfica é capaz de imprimir, não precisa de nenhuma tecnologia adicional. Às vezes, fazer um papel blister, aplicar, né, blister no papel para depois selar, tem umas complexidades do próprio processo. E desse jeito que essa embalagem foi desenhada e com o papel blister resinado, que é o que a gente está oferecendo, você tem uma possibilidade muito mais fácil de cumprir todas as etapas do projeto com sucesso. E, portanto, o tamanho da tiragem pode ser menor e atender necessidades de inovação de laboratórios e de indústrias um pouco menores. Sim. Uma outra questão, né, que a gente sempre conversa é como você enxerga o papel do designer ou do designer, né, no Brasil e fora, para promover circularidade, para promover o uso de embalagens de papel cartão. O assunto é de suma importância que quando a gente pensa em economia circular, a gente pense no começo, lá no design da embalagem. Uma embalagem muito complexa, de muitos materiais, ou feita com muitas dificuldades em ela ser desmontada depois de usada, ela complica toda a cadeia de reciclagem. Então, pensar no design da embalagem como economia circular faz toda a diferença para toda a cadeia e para todo o futuro da embalagem que a gente está pensando. Eu diria que se a embalagem não é pensada com um design circular, a cadeia toda vai sofrer. E aí, no final da cadeia, quem tiver usando o PCR ou pensar em reciclar, vai pagar o custo daquelas dificuldades que ela gerou antes. Isso é feito em parceria, né? É feito em colaboração, vamos dizer assim, não só em parceria. Mas tem a colaboração do design, que pensa nas próximas etapas, tem a colaboração de todos os elos da cadeia que vão apresentando inovações. E para que isso aconteça de uma maneira mais eficiente, toda a cadeia tem que investir. Então, a economia circular, ela não está só feita no design, mas ela está feita em cada elo da cadeia que participa e na mentalidade de que para fazer economia circular, hoje, é necessário investir. Investir em novas tecnologias, investir em novos equipamentos, investir em eficiência, mas no final, quando a gente consegue uma embalagem, alguns exemplos simples de embalagens estão aqui, que a gente consegue embalagens que possam ser facilmente desmontadas, separadas, qualificadas e que tenha a possibilidade de voltar para a indústria de uma maneira limpa, porque também a qualidade da Apara que volta para a indústria é muito importante. Então, toda essa cadeia, a cadeia sendo pensada na reciclagem, na circularidade, ela vai ajudar muito a gente a ter uma cadeia mais eficiente e, portanto, mais competitiva. Outra questão, né, que sempre, principalmente o pessoal de remédio, de fármacos, né, e algumas empresas de cosmético, higiene pessoal mais preocupados, né, eles perguntam como é a questão do braille, né, que é fundamental a inclusão, né, nós temos 7% de pessoas com deficiência visual no Brasil. Então, se existe algum comprometimento, né, da possibilidade de fazer braille, né, das embalagens com PCR. A resposta rápida e direta é assim, não tem, né? Mas a gente pode explicar por que não tem, se for interessante, né? Mas a resposta é não tem nenhum problema,
todo papel cartão com PCR, ele pode receber braille, porque o braille é uma maneira de estampar, né, no papel cartão o braille, né? O que o papel cartão tem que ter? Ele tem que ter alguma resistência ao estouro. Então, as fibras têm que ter um trabalho adequado para que quando recebam o braille não estoure, ele não fique mal feito. A Papyrus ela faz papel cartão desde 100% reciclado até com componentes, com quantidades diferentes de PCR. Nós temos um papel cartão que é 100% reciclado com 40% PCR. Esse papel ele também recebe braille com muita facilidade e ele não estoura no braille. Então, a gente tem várias embalagens feitas com braille, que estão no mercado, de todos os nossos papéis cartão. 2 deles é para VitaCarta e o VitaCycle, são que tem o maior conteúdo de PCR, 50% e 40%. Eu acho que não é mais uma dificuldade. Eu acho que o próprio braille foi uma dificuldade no passado para cartão de uma maneira geral, né? Mas os processos de transferência do braille para papel cartão evoluíram muito e o papel cartão evoluiu junto com isso. Então, não é um problema mais, isso é facilmente resolvido por qualquer gráfica e se precisar do auxílio da gente, nós temos nossos técnicos que fazem isso também. Não tem problema nenhum. Joia. Para fechar, Amando, qual é a sua visão sobre os próximos passos, né? O setor já é fortalecido por ser de uma base de produto sustentável. Mas para evoluir, né, inclusive em relação às questões de ESG, como você imagina que essas práticas todas que já estão sendo aplicadas devem evoluir? A gente está falando sobre o aspecto da circularidade, né, Assunta? Quais seriam os desafios da circularidade? Pelo menos é assim que eu entendo. Circularidade, sim. O que eu acho, né? O que a gente percebe? Que a circularidade, ela não é uma ação de um elo da cadeia. A circularidade, como a gente conversou agora, começa no design, né? E ele vai ser circular, lógico, então ele envolve todos os elos da cadeia. Eu acho que o grande desafio, um dos grandes desafios, existem mais, mas um dos grandes desafios da circularidade é começar pensando na embalagem como um sistema circular. Depois, é pensar na circularidade como um sistema colaborativo. Não é colaborativo do ponto de vista de eu vou colaborar monetariamente, não é isso. É colaborativo do ponto de vista de enfrentar as dificuldades de cada elo da cadeia, propondo uma solução para o elo anterior e um benefício para o próximo elo. Então, trabalhar com o design, trabalhar colaborativamente, investir na cadeia de circularidade, porque a cadeia precisa de investimentos, por exemplo, na educação das cooperativas, na coleta, educações na cooperativa para fazer a separação, mas enquanto eu falava isso eu me lembrei, educação do consumidor para poder separar corretamente a embalagem a ser reciclada. Então um dos problemas que a gente tem para aproveitar todas as embalagens é a contaminação. A pior contaminação é a contaminação orgânica, mas as outras contaminações com materiais diversos também é importante a gente separar. Então, quando a gente entrega uma embalagem, ou põe para reciclagem uma embalagem com muitos componentes, sem ter separado eles em casa, a gente complica o próximo elo da cadeia, que é na cooperativa, quando ele tem que fazer a separação, tem um custo adicional. Na cooperativa tem o custo da instrução da cooperativa para poder separar o que é o quê. Então, quando a gente pensa nos desafios, eu acho que o maior desafio da circularidade em geral é conseguir fazer com que o material bem separado, com boa qualidade, chegue à empresa recicladora. Então, isso é um sistema de educação, um sistema de colaboração e é um sistema que requer investimentos. Um outro ponto importante, e também talvez, ou mais, até mais do que o design, é o Brand Owner. O Brand Owner é a peça que demanda a circularidade. Se o Brand Owner não tiver uma posição que implique na circularidade, se ele não pedir um design circular, se ele não pedir o conteúdo PCR nas embalagens, o sistema não vira, ele não funciona. Então, tem uma grande responsabilidade do Brand Owner em propiciar a reciclabilidade, a circularidade das embalagens. E tem uma grande obrigação de toda a cadeia, e aí nós os incluímos como recicladores, em educar o consumidor para a circularidade, mostrando que a circularidade ela é boa para o meio ambiente, boa para a sociedade e, na minha opinião, é o único caminho para que a gente possa prosperar. Por quê? Produzir, usar e descartar não é mais o caminho para nós como humanidade.
nós já estamos saturados e nós vamos ficar sem recursos. Então, nós temos que caminhar para a circularidade. É o caminho que a gente vê no Papyrus Circular e com a Papyrus. Muito bom. Bom, Amanda, acho que foi muito legal, Obrigado. muito esclarecedor. Queria agradecer seu tempo, sua atenção conosco. Pedir para que venha o ano que vem, porque vai ter mais coisa Será um para prazer. contar de novidade. E visita a feira, não sei se você já foi, está muito interessante. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, Assunta. Obrigado a vocês. Até a próxima.